Glória a Deus. Assim eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de poder chegarmos aqui nessa tarde para também estarmos juntos com os irmãos. Como foi nos concedido pela nossa dirigente, abra sua Bíblia lá no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Serei muito breve nessa palavra. Sei que daqui a pouco o nosso escalado também vem deixar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Lucas 10, capítulo 10, versículo de número 34. A irmã Val também já comentou aqui sobre o nosso dever de ajudar o próximo. E eu creio que Deus também irá falar conosco. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, e pondo sob a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Irmãos, para que a gente possa entender um pouco do contexto, eu não poderia começar já falando aqui sobre esse doutor da lei que se levantou. Para que a gente possa entender um pouco do contexto, eu peço que os irmãos continuem com a Bíblia aberta, e lá no início do capítulo 10, você vai observar que Jesus, ele vai designar 70 discípulos para que fossem pregar naquelas regiões. E se os irmãos observarem, Jesus ele vai dar uma ordem que vá de 2 em 2 em. Por que de 2 em 2? Porque se um cair, o outro se levanta. E daí então ele vai dar uma ordem, mas se os irmãos observarem, acompanhem comigo no verso 3, ele vai dizer: e depois eu vos mando como cordeiro ao meio de quê? De lobos. E veja que Jesus, ao designar aqueles 70, Jesus ele vai alertar sobre o perigo que eles iriam de enfrentar. Jesus ele vai alertar sobre a oposição que aqueles discípulos encontraria. E veja no verso 4, Jesus ele vai dizer: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Veja, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que vá pregar a palavra, vai alertar eles sobre a oposição que eles iriam de encontrar, e vai dizer àqueles 70 que não levasse absolutamente nada, nem sandália, nem alforge, porque não seria necessário que eles levassem naquele momento. O que é que nós podemos aprender dessa palavra? Porque muitas das vezes, irmãos, quando a gente sai para pregar a palavra, muitas das vezes a gente não precisa de muita coisa. No caminho, possa ser que falte sandália, falte coisas, mas veja que no verso 5, ele vai dizer que em qualquer casa que entrades, primeiro paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre vós. E repousará sobre vós a paz, e se não, voltará para vós. Veja, aqueles homens saem para pregar, saem sem absolutamente nada, mas perceba uma coisa: eles podem não ter nada naquele momento, mas existe uma coisa que é melhor com que tudo nessa vida, porque é paz. Veja, Cristo ele vai dar uma ordem e vai dizer que não levasse nada naquele momento, mas sobretudo ele tinha paz, e era exatamente aquilo que era necessário para eles. E depois, irmãos, eu quero adiantar, porque as horas estão passando, e veja no verso 17, o que é que vai acontecer? E voltaram os 70 com
Vamos, irmão, voltaram os 70 com... Veja, aqueles homens saíram para pregar e eles vão voltar com alegria. E por que eles vão voltar com alegria? Porque através do nome do Senhor, o verso vai dizer, através do nome do Senhor, até os demônios se sujeitaram a eles. E aqueles discípulos vão voltar maravilhados, porque através do nome do Senhor, eles expulsaram demônios, eles fizeram prodígios e maravilhas. Só que veja o versículo 19, que vai dizer: eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões. Veja, que logo depois que aqueles discípulos voltam felizes da vida, Jesus ele vai dar mais uma ordem. Ele vai dizer: eis que vos dou poder sobre esses dois animais, a serpente e os escorpiões. Irmãos, quando nós trazemos para o lado material, o lado que nós vivemos, nós podemos acompanhar que os escorpiões e as serpentes são dois animais parecidos, mas só que se você perceber, o ataque dos dois ele é diferente. Se você perceber, a serpente, ela quando está próxima a dar o bote, a serpente ela se prepara e ela diz quando ela vai dar o bote. Já o escorpião não. A sua presa, ela dá a entender que o escorpião vai atacar com as suas presas da frente, mas na verdade o ataque do escorpião vem por... Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, na minha obra haverá momentos que haverão ataques pela frente e há momentos que virá ataque por... E é assim, irmãos, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, muitas das vezes se levanta ataques vindo da nossa frente, como vem ataques vindo por trás, ataques que nós não esperamos. Mas vamos continuando, e logo depois Jesus vai dizer que em nenhum ataque desse não fará dano nenhum a vocês. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, não importa por onde o ataque venha, ainda que venha pela frente ou por trás, nenhum ataque vos fará dano algum. E logo depois, no verso de número 20, Jesus ele vai dizer: mas não vos alegreis, porque sujeitam os espíritos. Alegrai, por vosso nome está escrito nos céus. Naquele exato momento, irmãos, eu penso que a alegria dos discípulos era tão grande, que Jesus ele vai ter que dizer: olha, vocês não se alegrem por estar vendo essas coisas, mas se tem um motivo que você tem que se alegrar, é pelo seu nome está escrito no livro dos céus. E daí então, irmãos, eu quero entrar agora no capítulo, no versículo que nós acabamos de ler. É nesse contexto que se levanta um doutor na lei. Veja o verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja, irmãos, quem faz a pergunta é um mestre da lei, é um doutor da lei. Como eu posso falar nos dias atuais, é um professor de teologia. E veja que esse homem ele vai se levantar com uma pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida? A vida? Ele sabia a resposta. Ele era mestre, ele era doutor, mas ele queria pegar Jesus, pegar Jesus no contrapé de Jesus, achando que Jesus iria de alguma forma errar na sua explicação. E veja, verso 26, e Jesus vai lhe responder: o que está escrito na lei? Como lei? Veja que o mestre da lei faz uma pergunta e Jesus vai responder a ele com duas perguntas. Jesus ele vai dizer: o que está escrito na lei? E como tu lê? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, é que a palavra de Deus ela não deve ser lida da maneira que nos agrada. A palavra de Deus ela não pode ser lida de maneira que nos agrada, porque, veja, Jesus ele vai dizer: o que está escrito na lei e como tu lês? Era como se Jesus estivesse perguntando àquele doutor: o que está escrito e como tu interpreta ela?
E veja que a interpretação daquele doutor era uma interpretação errada da lei. E daí então Jesus vai lhe responder com duas perguntas. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente quer ler a palavra de Deus da maneira que nos agrada. E não é basicamente dessa forma. Porque não basta nós lermos, não basta a gente ler o que está escrito. Nós precisamos ler da forma correta. E aquele mestre da lei, ele não leu da forma que não estava correta. Há uma diferença no que está escrito e como nós lemos a palavra de Deus. Mas daí então vamos ver que aquele mestre da lei, ele vai responder, ele vai dizer, e respondendo ele, verso 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E veja que a resposta daquele homem foi uma resposta bem coerente. Ele vai tratar justamente o que se referia a Deuteronômio e a Levítico, e ele vai responder de uma forma bem correta. E Jesus ele vai dizer, no verso 28, e disse-lhe, respondesse bem, faze isto e viverás. E veja, irmãos, que logo depois que Jesus ele diz que ele viveria, aquele mestre da lei ele vai tentar justificar o seu argumento. E veja que o verso 29 vai dizer, e querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem era o meu próximo? É daí então, irmãos, que ele vai perguntar a esse mestre da lei, e quem era o meu próximo? E veja que para que aquele homem pudesse entender, Jesus ele vai ser obrigado a contar uma história. História essa, irmãos, que muitas das vezes nós somos os atores principais das histórias que Jesus conta. Nós, muitas das vezes, quando Jesus trata uma história, nós somos o ator principal dela e não sabemos. Veja que Jesus, ele vai tratar com aquele homem. E ele vai contar uma história para que aquele homem pudesse entender quem realmente se tratava da história. E, irmãos, cuidado quando Jesus contar uma história, a gente observar Jesus contando uma história, porque possa ser que nós sejamos o ator principal dela e nós não sabemos. Foi assim com Davi. Você se lembra quando Davi pecou? Quando Davi pecou, você vai ver que Natã ele vem até Davi para fazer o quê? Contar uma história. E daí então Natã ele vai contar a história, vai dizer que havia um homem rico que tinha bastante riquezas, bens, animais, mas que existia um vizinho que só tinha apenas um cordeirinho. E daí então aquele homem rico recebe uma visita, só que aquele homem rico ao receber a visita faz o quê? Pega o cordeirinho do vizinho e mata. E daí então Davi vai se indignar e Natã vai dizer o que nós devemos fazer com esse homem. Davi ele vai dizer, mate ele. Só que Natã ele vai dizer, tem um probleminha nisso aí, Davi. Esse homem é você. Veja, irmãos, que muitas das vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que nós não queremos aceitar quando as histórias elas são tratadas. E nós, irmãos, precisamos entender isso, que muitas das histórias nós somos os atores principais dela. E veja que Jesus conta uma história, aquele homem, descia o homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, a qual roubaram e deixaram morto no caminho. E daí então a Bíblia vai dizer que passou os levitas e chegando não fizeram nada. E daí então os sacerdotes da mesma forma, mas um samaritano que vinha de viagem, o samaritano chega, aplica o azeite e o vinho, cuida, leva para uma estalagem e o levita dá todo o suporte, o samaritano dá todo o suporte necessário. Pergunta, irmãos, os samaritanos Jesus ele tem que tratar com os samaritanos, porque os samaritanos eram uma nação odiada pelos judeus. Mas veja que passaram os levitas, passaram
o mestre da lei desprezaram todo aquele povo. Mas passou um homem, cujo esse era samaritano, que prestou todo o apoio necessário. Que nós, muitas das vezes, nós não prestamos um apoio necessário. Nós, muitas das vezes, como falou a irmã Val, nós fechamos a nossa mão, irmãos. E veja que os sacerdotes naquela época eram pessoas, sacerdotes e levitas, responsáveis pela adoração ao culto ao Senhor. Mas aqueles homens desprezaram. Mas Jesus, ele tem que tratar, tem que vir dizer que um samaritano, ele prestou a necessidade daquele homem. Que nós, irmãos, possamos ter a convicção, ter a certeza que se um próximo estiver precisando de ajuda, que nós possamos estender a nossa mão para ele. Um comentarista, ele vai dizer com essa história que aquele homem, porque veja que no final, aquele doutor da lei, ele vai perguntar, Jesus vai perguntar a ele, quem desses três foi que foi próximo dos salteadores? E aquele doutor, ele vai dizer, o que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus, faz a mesma coisa. Jesus, ele disse àquele doutor da lei para fazer a mesma coisa. Que nós, irmãos, possamos fazer a mesma coisa que aquele samaritano ao ver um irmão nosso caído. Que nós possamos chegar, parar, porque muitas das vezes nós não queremos parar nem para ouvir aquela pessoa. Que a gente possamos parar, colocar azeite se for necessário em sua ferida. Porque tem pessoas que chegam aqui na casa do Senhor feridos por dentro. Chegam rindo, irmãos, mas só Deus sabe como está por dentro. E a gente não percebe, a gente entra, sai da mesma forma, passa de todo jeito. Nem sequer faz uma pergunta se o irmão está bem espiritualmente. Que Deus possa abençoar os irmãos.